Bom, meus irmãos, muito boa noite. Pedimos aos nossos mentores, como já foi feito na prece que nos antecedeu, e apenas solicitando que nos ampare, que possamos ser o instrumento das informações que serão trazidas para nós pelo estudo proposto. Gratidão para com os idosos. Um tema atual, um tema que envolve todas as famílias, em todos os níveis da sociedade. Eu começaria primeiro num ponto técnico, que é apenas para chamar a atenção de que a sociedade avança e cria mecanismos de proteção daqueles que necessitam. E no caso do idoso, em 2003, foi promulgada a Lei 10.741, que é o Estatuto do Idoso. Eu apenas vou falar um pouquinho dela, que eu acho que serve para todo mundo. No seu artigo 1º, ela estabelece o limite do que é a idade considerada para o idoso. Então, ela fala aqui idade igual ou superior a 60 anos. Ora, atualmente, já se fala que esse já não é mais considerado idoso, que já está se considerando idoso acima de 80. Por quê? Porque o avanço da sociedade nos permitiu ter um padrão de vida melhor. Conseguimos ter um acompanhamento médico, obviamente, né, e com exercícios, com a prática de exercícios, alimentação. Essa idade, ela avançou. Mas a lei fala em 60 anos. Então, todos aqueles que têm idade igual ou superior a 60 anos é considerado idoso. Já vem o artigo 2º da lei e diz que o idoso goza de todos os direitos fundamentais e, principalmente, a preservação de sua saúde física, mental, seu aperfeiçoamento moral e intelectual e social. E no artigo 3º, que eu acho interessante, ela fala o seguinte, ela determina que abre aspas, obrigação, presta atenção, obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do seu direito à vida. Então, tem-se que o idoso, na verdade, ele já está protegido pela lei, digamos, dos homens. Aí nós vamos lá no Livro dos Espíritos, que é o que nos interessa. E na questão número 685, diz o seguinte, abre aspas, tem o homem direito ao repouso na velhice? Os espíritos responderam, sim, que a nada é obrigado, senão de acordo com a sua força. E na questão 685A, prossegue-se Kardec com a pergunta, mas que fonte terá a velhice obrigada a trabalhar para viver quando não o pode fazer? E os espíritos vão e respondem, o forte deve trabalhar para o fraco. Nada falta da família, na falta da família, a sociedade deve ampará-lo. É a lei da caridade. Então, o que a gente verifica é que nós caminhamos para um curso natural da vida que acontecerá a todos que não morrerem antes de atingirem essas idades, a idade considerada como idoso. Ela vai nos dar a garantia, tanto na forma legal, como nós vimos, né, pela Lei 10.741, de 2003,
e nessas duas questões do Livro dos Espíritos. Então, nós somos, ao idoso, ele está assegurado esse amparo. Envelhecer é dar continuidade à nossa evolução. O espírito, o que se busca, na verdade, é o envelhecimento com qualidade de vida. Então, nós temos que ter uma prevenção das doenças, e hoje em dia os tratamentos avançaram muito, mas ainda o que se observa é que, com todo esse avanço da ciência, com todo esse avanço tecnológico, com os tratamentos, mas ainda não existe uma medicação para curar o mal da solidão e do abandono. Eu acho que isso é o mais grave. Avançamos na tecnologia, avançamos no descobrimento de novos medicamentos, no próprio trato, né, no tratamento, mas não conseguimos uma medicação que resolva o problema da solidão, do abandono, que nós conseguimos enxergar isso normalmente nas grande maioria que se vê. E a sociedade, nós temos um medo de envelhecer, isso é característico do ser humano. Por quê? Porque nós vamos ficando debilitados. Esse corpo que nos é emprestado, por enquanto encarnados, ele tem um tempo de validade. E como qualquer máquina, as suas engrenagens vão sofrendo um desgaste natural com o passar do tempo. Aí a espiritualidade, de forma sábia, concedeu-nos, ou trouxe para nós, as medicações que vão ajudar o organismo a superar algumas deficiências, a alimentação, né, a fisioterapia, por exemplo. São questões que nós fomos recebendo à medida que a espiritualidade foi, eu diria que, liberando para nós, para que pudéssemos avançar. E nós vivemos isso, uma lei de entropia, né? Que é para viver consumindo energia. Nós somos energia. À medida que a gente gasta essa energia, ela se desequipa dos instrumentos, né, vigorosos para manter as nossas potencialidades. A vida moderna, ela nos dá uma parafernália de prazeres e de promessas ilusórias. Não sou eu que estou falando isso, não. Quem falou isso foi Divaldo Franco. E ela leva o indivíduo a estabelecer paradigmas a respeito de limite de idades. Ora, se eu sei que esse organismo tem um prazo de validade, se eu tenho conhecimento que eu sou considerado idoso a partir quando eu alcanço 60 anos, o que eu preciso fazer, então? Primeiro, eu tenho que começar a cuidar da minha integridade física. E, principalmente, eu preciso cuidar do meu eu, do meu espírito. E para que eu possa cuidar, eu tenho que ter fé. E aí independe de qual segmento religioso eu vou participar. O importante é que o espírito encarnado, principalmente, tenha fé e tenha uma casa para que ele possa buscar esse amparo espiritual. Mas o tema é gratidão para com os idosos. O que é gratidão? Gratidão não é um mero exercício racional ou intelectual. Não é algo que se pode ser feito da boca para fora. Eu não posso simplesmente falar que eu sou grato e isso significa que é gratidão. A gratidão significa colocar o coração em cada palavra de agradecimento.
Significa aceitar com o coração todas as situações que a vida nos trouxe e que está trazendo e que certamente trará no futuro. Ora, então, eu tenho que ser grato com tudo. E como espírita, nós temos a vantagem de saber e crer que a vida continua e que estamos aqui por... Então, para fazer com que esse envelhecimento natural de vida, o que nós precisamos fazer com os nossos idosos? E aí, veja bem, se eu já sou considerado idoso com 60 anos, eu sou um idoso que eu vou cuidar de um outro idoso, concorda comigo? Que está com 80 anos, que foi aquele espírito que me recebeu. E aí, como é que eu vou fazer? Primeiro, eu preciso valorizar esse idoso. Ele precisa saber que ele é valorado. Eu preciso prevenir o que é melhor para ele. Eu tenho que promover para ele atividades físicas de acordo com a sua possibilidade. Eu tenho que promover para ele assistência médica. Eu tenho que ter prevenção de quedas. E como é que eu vou evitar isso, Ricardo Venâncio? Como eu vou prever queda? Ora, eu tenho que educá-lo, inclusive, a, por exemplo, não subir em cadeiras, tomar cuidado com tapetes soltos, pisos molhados, fios e objetos no trajeto de circulação, armários soltos, degraus não sinalizados, animais de estimação. Isso são situações que ocorrem no dia a dia nas nossas casas. Então, cuidar desse idoso é ficar atento a esses detalhes também. Um outro cuidado muito atual: lavar as mãos, distanciamento entre as pessoas, pelo menos de 2 metros, uso de máscaras, o próprio isolamento dentro de casa, medicamentos e os seus efeitos colaterais. Isso são coisas que nós devemos ter muito cuidado no dia a dia. Essa atual pandemia está causando uma série de situações em que as famílias estão sendo obrigadas eu acho que até saudável, a se conhecer, né? Porque quando nos coloca no dia a dia, um do lado do outro, tendo que superar tantas qualidades contra nossas imperfeições, isso nos obriga, eu acho que não obriga, esse termo não dá para ser espírita, né? O nosso livre-arbítrio irá nos conduzir a, primeiro, ter paciência uns com os outros, a ter uma condição de respeito, e isso entre todos nós. Devemos tomar cuidado com essa terceira idade também, evitar o uso de móveis com maçanetas e paredes com apoio, usar bengala, usar tapetes emborrachados, instalar barras de apoio próximo ao chuveiro e do vaso sanitário, não se apoiar, quer dizer, o idoso, né, não se apoiar na cortina, no box, no registro. Ele tem uma dificuldade, às vezes, maior para se abaixar durante o banho. Então, utilizar uma cadeira de plástico firme e resistente. Aumentar, coisas simples, aumentar a iluminação. Evitar camas muito baixas.
colchões macios demais. E ele deve evitar, por exemplo, levantar-se no escuro. Então deve ter um interruptor de luz próximo da sua cama. E isso tudo vai depender de quando a família entender essas transformações. Então, o que nós temos? Nós temos um homem ou uma mulher ativo, trabalhou a vida inteira e sempre muito participante, com decisões de conduzir uma família, educar os filhos, educar até netos, etc. E, de repente, esse nosso ente começa a ficar debilitado, o que é natural. Isso faz parte desse envelhecimento. Então, nós precisamos participar desse momento, dessa vida desse nosso querido ente. E a base fundamental, primeiro, é o amor, para tudo. Independente do que a lei fala, etc., então o amor é fundamental. E eu quero crer que todo espírita e respeita os outros segmentos, mas eu quero crer que para o espírita isso já é inerente a ele, ele já acrescentou isso na sua existência. E aí cabe essa família entender essas transformações que vão acontecendo. Modifica a visão, essa visão que ela tem sobre a velhice. Ela precisa, então, colaborar. Ela precisa colaborar, então, com esse novo momento desse nosso querido ser. Tem um material na internet, um vídeo, que eu ia até passar aqui, mas eu não consegui, e eu consegui colocar em texto. Então eu vou ler, que é interessante, que chama assim, Sozinhos na Última Curva, abre aspas. Quando grito, ninguém ouve. Quando peço, ninguém dá. Quando quero, ninguém atende. Quando choro, ninguém enxuga minhas lágrimas. Quando reclamo, a indiferença vem. Quando pergunto, ninguém me responde. Quando durmo, os sonhos não vêm mais. Quando sonho, a realidade me acorda. Quando falo, ninguém acredita. Quando busco, já não encontro ninguém. Quando vacilo, o tempo ainda resiste. Quando olho para o futuro, me dá saudades do passado. Quando recordo o passado, esqueço o presente. Quando vejo a morte se aproximar, me dá saudade da vida. Quando chega a noite, a lua ilumina meus medos. Quando o dia amanhece, o sol irradia novamente a minha esperança. Isso é para uma reflexão do que o idoso sente. Então, de uma hora para outra, ele se vê abandonado, sozinho. E é muito cômodo, às vezes, a família, às vezes, coloca esse idoso, até por uma questão prática, eu entendo que talvez para melhorar a própria operacionalidade de ajudar. Bota num quarto lá no fundo da casa, por exemplo. O que, a meu ver, deveria ficar no melhor quarto, com suíte, com frigobar, com água, seu suco, seu chá.
um tapete fixo, emborrachado, apoios. E aí nós vamos agora para um ponto que quais as doenças que são mais comuns que aparecem em pessoas sedentárias da terceira idade? Eu não sou médico, mas a gente fez uma pesquisa razoável para trazer como informação, e estão relacionados 6 tipos de doença, aproximadamente, mais ou menos, que é a obesidade, a diabetes, a hipertensão, o infarto, o AVC, que é o acidente vascular cerebral. E na mulher, principalmente, na idosa, ela começa a ter artrite e artrose, e com mais problemas no joelho. E aí tem um detalhe interessante também que eu estava estudando. Por que a memória na terceira idade ela é afetada? E os especialistas dizem o seguinte: o cérebro atrofia à medida que a idade avança. As células neurais diminuem de tamanho. Os vasos sanguíneos vão entupindo, a pessoa perde a oxigenação, por isso a memória é afetada. Ora, então, nós já temos mais ou menos uma informação do que pode acontecer com todos nós a partir dos 60. Esse aqui é o grande detalhe. E aí vamos para uma análise prática. Por que as Forças Armadas te dão um certificado de reservista quando você alcança 45 anos? É mero capricho? Não. É porque sabe que a partir dessa idade nós começamos a entrar naquela linha descendente, do físico principalmente. Então, nós já sabemos que, olha, então aqueles jovens hoje que estão com 40, 45 anos, já precisam começar um trabalho, até com um geriatra, para já começar a acompanhar esse seu avanço na idade. A alimentação é fundamental para o idoso. Então, o que seria bom? Proteína, carboidratos, gordura saudável, cálcio, vitaminas em geral, ômega 3, magnésio, e os alimentos ricos em proteínas poderiam ser soja, camarão, frango, salmão, amêndoa, carne vermelha, peixes. E os ricos em carboidratos seria a batata doce, o arroz, outras batatas, tubérculos, cereais, milho, mel, tapioca, massas. E aí vem a pergunta: mas como é que eu envelheço com saúde? Bom, devemos primeiro praticar atividade física, devemos ter uma alimentação saudável, beber bastante água. O nosso corpo é composto de 80% de água. Então, ou melhor, o nosso planeta, né, também, né? E nós, como espíritas, nós sabemos que durante o passe, por exemplo, esse corpo vai se beneficiar das energias que são aplicadas pelos espíritos e pelo magnetismo de quem está aplicando o passe, inclusive. Ora, se o nosso corpo é composto de água, significa, então, que essa energia ela vai ser absorvida com maior facilidade se eu estiver sintonizado com o bem, com o mais alto. E aí entra a fé, que nós tivemos lá atrás, no início, quando começamos a conversar. É importante também exercitar o cérebro, ter um bom sono e abandonar mau hábitos. Como eu exercito o cérebro? Existe um segredo, algo muito simples, que cientificamente já está provado, que ajuda. Primeiro, a leitura, né? E quanto mais puder ler, sempre. Isso não é só para os idosos, para todos nós. Mas uma das formas de ajudar o idoso a exercitar o cérebro é fazer palavras cruzadas.
Simples. Você compra na rua ali, e esse simples hábito ajuda nas conexões da sinapse dos neurônios. Deve-se procurar evitar ambientes que exponham o idoso ao risco. Por quê? Porque ele diminui a sensibilidade dos pés. Ele tem inchaço nos membros inferiores. Isso eleva o risco de queda, porque diminui a capacidade dele de perceber as situações de risco onde pisa. Essa perda dessa força muscular, ela pode ser também em razão de medicamentos, que à medida que nós vamos envelhecendo, nós começamos a tomar medicamento para... Veja bem, olha até que parece até ser um contrapondo o outro. A ciência desenvolve medicamentos para nos ajudar a envelhecer ou continuarmos vivos enquanto matéria. Porém, esses medicamentos podem causar dano com efeitos colaterais quando começa a envelhecer. Então, é interessante esse ponto de vista. As dores crônicas, né, são doenças que diminuem a nossa capacidade mental, a coordenação motora, geram hipertensão, tonturas, dificuldade de enxergar, normalmente devido à própria visão, mas também ao próprio ambiente iluminado. Então, olha que interessante. Para eu ter cuidado com os idosos, eu ter essa gratidão para com eles, eu tenho que me preocupar, inclusive, com a iluminação do ambiente onde ele vai estar, onde ele vai transitar. Isso é importantíssimo. Ele vai diminuindo a velocidade de resposta, né, dos possíveis obstáculos que possam surgir diante dele. Agora, uma informação que eu trago isso, e como espírita nós aprendemos que o espírita não é porque eu falo, né? Nós temos que sempre buscarmos a informação. Eu vou falar e peço a todos que estão nos vendo e ouvindo que pesquisem, né? Não quer dizer porque eu falei que quem sou eu para ser o dono da verdade. Mas eu estava olhando também, então há uma probabilidade muito interessante com relação ao mal do Alzheimer. Os estudos científicos indicam que a irisina ajuda a restaurar neurônios danificados. E eles perceberam que esses baixos níveis de irisina dos neurônios no cérebro de pacientes com Alzheimer era uma realidade. E isso foi visto também nos camundongos que serviram para o estudo. E perceberam também que a reposição da irisina no cérebro, inclusive por meio de exercícios físicos, foi capaz de reverter a perda de memória dos camundongos afetados pelo Alzheimer. Ora, por que essa informação? Os espíritos que estão na nossa frente, eles já começam a trazer, e nós já entramos na era da regeneração. Então, daqui para frente, vão surgir medicamentos novos, vão surgir estudos mais avançados, e já nos preparando já para essa nova fase da Terra, que é a regeneração. Então, muitas doenças, é o que os espíritos sempre nos dizem, que a gente sempre está lendo, ouvindo nas palestras, muitas doenças já vão deixar de existir. Eu quero crer que talvez o Alzheimer seja um deles. E aí lá nesse estudo ele fala o seguinte também: o BDNF age sobre certos neurônios do sistema nervoso central e periférico, permitindo que novos neurônios e sinapses se fazem, né, se estabelece uma nova comunicação, que está ativo no hipocampo,
no córtex e no tronco cerebral, chamado de fator neurotrófico. Ora, é fundamental que diversas atividades para os idosos incluam a manutenção da memória e da capacidade mental. E aí vem lá o que eu falei anteriormente. A palavra cruzada é fundamental para isso. A palavra cruzada, ela vai dar a possibilidade de você estar ajudando esse idoso a manter, né, essas novas ligações sinápticas entre os neurônios. E como espírita, como é que a gente vê isso? Ora, a gente sabe que não estamos sós. Nós sabemos que a espiritualidade está sempre nos amparando. E o que a gente percebe é que é simples. Nós temos que simplificar as coisas. É o amor. Essa é a gratidão para com o idoso. Nós precisamos desse amor. Então, o filho, a filha, o neto, o sobrinho, a sobrinha, o amigo, respeitem esse espírito que te recebeu como filho, como neto, como amigo. Entenda que ele passa por momentos de muito sutil e que às vezes ele está perdendo naturalmente, né, pelo avanço da idade, ele vai perdendo alguns movimentos. Então, é isso que nós temos que ficar atentos, porque o idoso tem o privilégio e deve ter o privilégio de viver uma longa vida. E existe uma diferença entre velho e idoso. O velho é aquele que já perdeu a sua jovialidade. O idoso sonha. O velho só quer saber de dormir. O idoso ainda aprende. O velho não se interessa mais pelo aprendizado. O idoso tem planos. O velho vive de saudades do que passou. Para o idoso, a vida renova a cada dia que começa. Para o velho, a vida se acaba a cada noite que se inicia. Então, quando você for idoso, ou se já o é, seja muito feliz. Mas com um detalhe: jamais seja velho. E isso que nós precisamos entender. A velhice é um processo natural. E nós precisamos dar as condições, e isso que é a gratidão, dar as condições para que aqueles que alcançaram essa condição possa tê-la na melhor situação que nós podemos dar. E eu acho que a paciência é fundamental. Você vai ouvir ele repetir um assunto toda vez que se encontrar com ele. Você vai ver ele reclamar toda vez que você encontrar com ele. Você vai ver ele temar toda vez que você encontrar com ele. Você vai ver ele querer dirigir a vida dele do jeito que ele quer. Você vai ver que ele vai querer sair para passear, para ver gente, encontrar com jovens, contar histórias, rever alguns amigos do passado. Então, essa gratidão que nós devemos ter para com esses nossos irmãos, né? Primeiro é esse respeito. Respeitá-lo. Entender que ele chegou no limite dele. Entender que agora
Ele foi nossos pais enquanto nós éramos crianças. Eles sempre cuidaram de nós. Abdicaram de muitas coisas por nós. Enquanto crianças, enquanto adolescentes, enquanto adultos. Agora, eles são nossas crianças. E nós nos tornamos seus pais. O idoso é o jovem que deu certo. Nós precisamos ter isso sempre em mente, por quê? Porque nós sabemos que nós chegaremos lá também. Se tomarmos os cuidados necessários para com o nosso envelhecimento. Como já foi dito, alimentação saudável, um convívio social, fazer a palavrinha cruzada que vai ajudar na sinapse, coisa simples, não tem contraindicação, e vai desenvolver o intelecto. E ele vai se sentir feliz porque ele vai estar ativando lugares no cérebro que a dopamina vai ser produzida, inclusive, e vai causar prazer para ele. A espiritualidade sempre, sempre, sempre estará presente. Então, no momento de crise, que é normal, nós já aprendemos que a prece é o elemento que nos liga à espiritualidade superior. Então, meus irmãos, é importante ter esses conhecimentos e, principalmente, respeitar esse nosso irmão. Não devemos jamais deixá-los sozinhos. É muito comum, às vezes, alguns desses nossos irmãos saírem, o portão ficou aberto, ele sai e se perde. E não se lembra nem do nome, nem de onde mora. E sai como um indigente andando por essas ruas. E não existe nada mais importante do que darmos atenção para os nossos pais, para os nossos tios, nossos avós, para os nossos irmãos que estão mais velhos. Não existe. Trabalho. Perder aquele momento que você tem de estar com ele, porque quando ocorre o desencarne, se você não fez a sua parte, você vai ter um remorso. Nossa, eu podia ter ficado mais tempo com meu pai, com minha mãe, com meu avô, com minha avó, com meu irmão que está mais velho, doente. E a gente sabe que não é fácil. Todo desafio nosso, evolutivo, ele vai exigir que nós tenhamos praticando a caridade. O que a gente aprende no Espiritismo? Fora da caridade não há salvação. E a caridade muitas vezes começa onde? Dentro de casa. Adianta eu ir para o centro, adianta eu ir para a igreja, né? E lá eu estou fazendo bem, mas e dentro de casa? Quando eu volto para minha casa? Eu vou lá agradecer meu pai, minha mãe, meu tio, meu avô, por ter me recebido, por ter me acolhido, por ter me orientado. Eu tenho saudades extraordinárias dos meus avós. Eu lembro que meu avô era carpinteiro e na época a gente engraxava e as crianças, os jovens engraxavam com caixotes que vinham da feira, né, dos mercadinhos, né? E eu não tinha. E eu comentei com meu avô. Meu avô fez uma caixa para engraxar sapatos.
que até hoje eu nunca vi igual. Isso tem mais de 50 anos. Eu nunca vi igual. O carinho deles para conosco, o sorriso, o brilho nos olhos. Então nós precisamos devolver isso para eles. O mínimo que temos que fazer é ter paciência. Muita. Na verdade, não é muita, não. É exercer a caridade. Então, a importância que a gente tem, que a gente percebe, é que fora da caridade não há salvação. E eu preciso que essa caridade seja feita, inclusive, dentro da minha casa. Para com meu pai, com meu avô, com minha avó, com meu irmão que está mais velho, que está doente, porque meu pai e minha mãe já não existem, não estão encarnados. Então eu sou a referência para eles. É isso que nós precisamos. E sempre, sempre com muita boa vontade. Nunca reclamar. A vida, nós já estamos vivendo momentos de muita falta de carinho para com os outros. O perdão é fundamental. O perdão, não tem como eu ser espírita e não perdoar. Alguns verbos já não devem existir no dicionário do espírita. Rancor, raiva, ódio, vingança. Isso não pode. O espírita verdadeiro, isso não pode fazer parte do seu dicionário. E não é fácil. E eles que foram a referência nossa, quando retornarem para a pátria espiritual, certamente lá estarão edificando os nossos ambientes espirituais para nos acolher. Então, olha só. E vice-versa, haverá, obviamente, um outro momento que nós vamos trocar de posição com esses nossos irmãos. Nós vamos vir à frente deles. Eles virão como filhos, netos, amigos, irmãos. Porque é a lei de ação e reação. Se eu fiz o bem, eu vou receber o bem. Nós sabemos disso. Então, eu gostaria que isso ficasse bem claro para todos. Idoso é o jovem que deu certo. Então, nós que já entramos nessa fase, né, a partir dos 60 anos, não tenham vergonha de se identificar como idoso, não. Muito pelo contrário. Você deu certo. Nós somos uma geração que, mesmo idosa, que eu falei lá, a diferença. Nós temos sonhos, nós temos planos. Não pare de estudar. Eu me aposentei. Parei? Não. Vai fazer o que você gostava. Se você já conquistou isso, faça o seu hobby. Eu gosto de desenhar, eu gosto de escrever, eu gosto de ler, eu gosto de música. Outra coisa que é muito interessante, que ajuda muito na sinapse, é, por exemplo, aprender um outro idioma. E isso não é caro. Isso não toma seu tempo, não incomoda ninguém. Então, criar condições para que os nossos idosos tenham uma atividade onde a sua dignidade seja clara e evidente, e ele perceba isso, esse é o nosso objetivo. Vamos trabalhar para ajudá-los a encontrar o que eles gostam. Mamãe gosta disso, papai gosta daquilo, vovô gosta disso, vovó gosta daquilo. Então, vamos estimulá-los a serem produtivos.
Porque esse é que é o grande problema. A pessoa a pessoa é ativa durante 40, 50, 60 anos, 70 anos, e de repente para. Aí ele já não tem mais o papai, a mamãe, ele agora é o papai, a mamãe e o vovô. Então a referência dele é ele. Os amigos, talvez a grande maioria já desencarnou, já voltou para o mundo espiritual. Talvez o grande amor da vida também já retornou para o mundo espiritual. O companheiro, a companheira de jornada. E aí, o que ele tem? Tem o filho, a filha, às vezes um irmão. E às vezes, atos simples. Pegar um telefone e ligar para o seu tio, para o seu pai, para o seu avô, para sua avó. Oi, como é que você está? Tudo bem? Liga uma vez por semana, se você não puder ir pessoalmente. Hoje nós temos o recurso, telefone celular, você vê vídeo, né? Você consegue ver a pessoa, chama no vídeo. Ah, mas ele não sabe mexer. Põe alguém, pede alguém que sabe mexer lá para. Eu vou chamar, tá? Combina antes. Vou chamar, você liga. Ah, mas o meu plano de telefonia não comporta. 2 minutinhos só para falar oi. São atitudes simples. Leva um copo d'água para ele. O que ele gosta? Ah, um chá. Você gostou de um chá ou um copo d'água? Você não vai levar bebida, porque você não vai estimulá-lo, né? O que vai prejudicar você não vai levar, né? Óbvio. Você vai evitar. Porque aí, em vez de ajudar, você vai estar piorando uma situação. Pode ser até crítica. E até fatal, dependendo da situação. Então, leva o chá, a revista que ele gostava, melhor, leva o seu amor, que esse você não precisa comprar em lugar nenhum. Isso está dentro de cada um de nós. Então, a visão espírita é essa. Simples. Ao próximo como a ti mesmo. Simples. Não precisa ir muito longe, não precisa ficar lendo 200 livros para saber que essa é a forma mais simples de se praticar a caridade. Dê o seu amor para o idoso. Seja grato a ele por tudo que ele fez. Enquanto você era criança, enquanto você era adolescente, enquanto você era adulto. Hoje nós vivenciamos hoje a sociedade vive uma característica, né, interessante. Algum tempo atrás, você completava 18 anos, você tinha que sair da sua casa, da casa dos seus pais. Hoje em dia inverteu isso. Nós vemos pessoas com 30, 40 anos vivendo e dependendo, inclusive, do pai, da mãe. E vai fazer o quê? Então, o mínimo que nós temos que fazer é sermos gratos. Né? Olha, esse espírito, esse ser que está aqui, me acolheu. Ele agora está entrando numa fase mais delicada da vida, que ele está envelhecendo, está tendo algumas deficiências físicas, né, mentais, etc. O que eu posso fazer para ajudar? Primeiro, você é grato para com ele. E o que eu tenho para dar para ele? Não estou trabalhando. Você tem sim, você tem o maior recurso do mundo, que é o seu amor, a sua gratidão. Então isso, meus irmãos, é que é importante a gente ter essa consciência como espíritas. Nós devemos estar preparados para dar o amparo final até o momento do desencarne desses nossos irmãos. E uma vez uma pessoa falou comigo assim, eu não lembro agora quem foi, mas minha mãe, não sei se minha mãe, meu pai, mas desencarnou no meu braço, meu Deus, ficou desesperada. Eu falei assim, seja grato por isso. Porque se eu for viajar para algum lugar,
Eu gostaria de estar segurando a mão de quem eu confio. Isso se não for espírita. Nós que somos espíritas, já estamos, segura a mão, faz uma prece para mim. Um ato de caridade, um ato de amor, um ato de gratidão. Talvez naquele momento derradeiro em que o espírito está naquele momento de desencarne, de insegurança, né, que é natural, é normal. Todos nós temos e vamos ter, obviamente. Então eu quero desencarnar, se fosse eu, segurando na mão de quem eu confio. Um filho, uma filha, um marido, um namorado, uma namorada, um amigo, não importa. Eu confio. Então segura na mão. E aí é que entra a nossa fé. E nesse momento derradeiro, teremos que estar em sintonia com os nossos queridos irmãos, com os nossos mentores, com o nosso anjo da guarda, com o anjo da guarda desse nosso irmão. Essa é a nossa posição. Entendo que o amor é fundamental. O amor é o segredo do universo. Não podemos inventar muita coisa. Sejamos simples. E os nossos sentimentos, eles precisam ser verdadeiros. Não é simplesmente sentimentos para mostrar para os outros. Não. É a essência nossa, a verdade, que é esse amor, que é esse carinho, né? E a gente vai sempre buscar isso nos livros que nós estudamos, a nossa doutrina, que é a doutrina fantástica, que nos dá a opção, nos dá o livre-arbítrio. Você escolhe o que você quer fazer. Você quer ser um bom filho? Seja. Você quer ser um bom marido? Seja. Você quer ser um bom neto? Seja. Você quer ser um bom pai? Seja. Você quer ser um exemplo para os seus familiares, para que seus descendentes? Então dê o exemplo do seu caráter, da sua dedicação, da sua disciplina, mas principalmente do seu amor. Porque é isso que vai prevalecer, isso que vai marcar. Independente de onde você está, idoso ou não, o amor que vai ser a marca, né? O início e o fim. Ele que vai estabelecer essa ligação fluídica entre você, entre aqueles que já estão no mundo espiritual e entre os que estão precisando de nós agora no leito, que às vezes estão doentes, o corpo físico já está no limiar da sua existência, né? Os órgãos já começam a falhar, que é natural. Mas a consciência, o espírito não morre, gente. Nós sabemos disso. O espírito não morre. O espírito é eterno. O espírito sobrevive à matéria. E ele leva tudo, sem exceção, do que ele conquistou, ele assimilou na sua existência. Então devemos trabalhar para que o amor seja o que se leva daqui para o mundo espiritual. A nossa reforma, a nossa dedicação para com o próximo, e esse próximo muitas vezes são os nossos queridos e amados idosos que estão ao nosso lado. Diante disso, eu acho que a nossa oportunidade
É agora. Tomarmos os cuidados nos nossos lares para que dê uma segurança para que os nossos irmãos possam transitar sem ter objetos que possam interromper o seu percurso, sem ter objetos contundentes, né? Tapetinhos, essas coisas a gente tem que tomar muito, ficar muito atento. E são coisas simples, coisas do dia a dia. A gente tendo essa consciência, alimentação. Quer ver uma coisa bacana? Senta do lado do seu querido idoso, seu pai, avô, mãe, tia, tio. Conversa com ele, deixa ele contar os casos da juventude. Curta. Agradeça. Isso não tem custo. Isso depende apenas da sua boa vontade. Da nossa boa vontade. Diante disso, eu acho que tudo que temos que fazer é dar sequência nessas relações que foram programadas no mundo espiritual. Agradeço aos nossos queridos irmãos espirituais que nos ampararam. Agradeço a nossa fraternidade que nos deu essa oportunidade de trazer essa reflexão. Agradeço o nosso dirigente Everson pela sua bondade em nos aceitar e nos conduzir nessa experiência. Agradeço a todos que estão trabalhando para que essas lives sejam uma realidade. E agradeço aos nossos irmãos que nos recepcionaram como filhos, netos, que possamos, num breve futuro, nos vermos e nos abraçarmos de felicidade, pois certamente estaremos retornando e amparados por eles.